Se seu filho recebeu o diagnóstico de um tumor cerebral e você quer entender mais sobre isso, fica aqui que eu vou te explicar os principais tipos, os principais tratamentos. Bom, então na faixa etária infantil, a gente tem alguns tipos de tumores mais frequentes. O que são os nomes, esses nomes complicados dos tumores que a gente vê? O que vai originar esses nomes são a célula que vai dar origem aos tumores. Por que acontece um tumor no nosso corpo? Então as células elas se replicam, elas se multiplicam. Por algum motivo, às vezes alguma alteração genética, e em geral a gente está cada vez mais descobrindo alterações genéticas relacionadas aos tumores, essa célula começa a se desenvolver de forma anárquica. Então o corpo não consegue fazer a apoptose, a morte dessas células. E daí que surgem os tumores. Então, quais são os principais tipos de tumores que a gente tem cerebrais na faixa etária infantil? Então, a gente tem os gliomas. Os gliomas, em geral, vêm das células de suporte dos neurônios, células da glia. Dentre os gliomas, a gente tem o tipo mais comum na criança, que é o astrostoma pilocítico. O astrostoma pilocítico, ele acontece, em geral, aqui na fossa posterior, na região da nuca das crianças. Ele, em geral, é um tumor benigno, a gente chama de grau 1, e o tratamento com cirurgia, se a gente consegue ressecá-lo totalmente, é um tratamento curativo, ou seja, a criança é submetida à cirurgia, o tumor é retirado e a criança está curada, vai seguir fazendo exames de imagem para acompanhamento. Depois dos gliomas, e nesse caso o astrostoma, a gente tem outros tipos de gliomas, como por exemplo os gliomas de nervo óptico, de vias ópticas. São tumores mais frequentes em quem tem a neurofibromatose. Tá? Existem outros tipos, existem graus mais elevados, mas graças a Deus nas crianças o mais comum são os níveis menos graves, os níveis mais leves. Temos também os ependimomas. Os ependimomas eles acometem toda a região do cérebro ou até a região da medula, tá? Eles são subdivididos em muitos tipos e o prognóstico, que quer dizer a evolução ou a efetividade com o tratamento, depende desses subtipos. Então, no caso, o ideal é você procurar logo uma avaliação especializada. Temos também o meduloblastoma. O meduloblastoma é um outro tumor que acontece aqui na fossa posterior, como eu disse, assim como os astrostomas pilocíticos. O meduloblastoma, ele também é dividido em alguns subtipos, a gente divide principalmente em 4 subtipos, e o prognóstico também depende dessa subdivisão. O tratamento para ele também é um tratamento cirúrgico, e o ideal é que a gente consiga ressecar o máximo possível. Porém, muitas vezes a gente não consegue. São tumores que tendem a ser um pouco mais agressivos e um pouco mais invasivos. Então, muitas vezes a gente não consegue ressecar todo o tumor sem deixar sequelas na criança. Então, é optado por deixar um pouco de tumor e diminuir as sequelas na criança. Outro tumor bastante frequente na infância, que inclusive é o tumor que eu estudo no meu doutorado, são os craniofaringiomas. Os craniofaringiomas são um tumor que acontece por conta de um remanescente embrionário da região, vamos dizer de forma simplista, da garganta, que vão acontecer na região da hipófise, da glândula hipófise. Eles são tumores benignos, porém eles crescem numa área muito delicada, eles crescem ao lado dos nervos ópticos, eles crescem prejudicando a glândula, então pode acontecer alterações hormonais. Então a gente chama os craniofaringiomas de, apesar deles serem tumores benignos, eles têm um comportamento muitas vezes maligno. São crianças que têm que ser submetidas a várias cirurgias durante a vida e podem ter sequelas importantes. É o tumor que mais impacta na qualidade de vida dessas crianças. Se você está ficando com alguma dúvida, quiser comentar aqui embaixo para eu responder nos futuros vídeos, quiser mais detalhes sobre algum tipo específico do tumor, deixe seu comentário aqui que eu vou levar em consideração para fazer meus próximos vídeos. E se você está achando que está sendo útil esse vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Bom, então eu falei sobre os principais tipos de tumores. Hoje em dia, as pesquisas em relação a isso estão muito evoluídas. Então, no momento do diagnóstico, não se desespere, tá?
Existem muitas possibilidades de tratamento. Em geral, os tratamentos envolvem a cirurgia, nem que seja uma cirurgia para fazer uma biópsia, para a gente descobrir o nome do tumor, porque esses nomes todos que eu falei, eles só vão ser possíveis depois que a gente tirou um pedacinho do tumor e mandou para o patologista analisar. Existem outros tipos de análises que a gente pode fazer, como a imunohistoquímica e até a biologia molecular. Então é muito importante você ter toda uma equipe multidisciplinar para te acompanhar, não só constituída do neurocirurgião pediátrico, como um bom oncologista, um bom patologista, a fim de que você tenha sucesso no tratamento da sua criança. Então eu me coloco à disposição para te ajudar no momento desse diagnóstico e na escolha dos futuros tratamentos, do melhor tratamento para o seu filho, e te aguardo nos próximos vídeos.